Segue o líder! Pedro faz pedido a Neymar após vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira na liderança do Campeonato Brasileiro, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir, deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos e continue nos ajudando, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, o Clube de Regatas do Flamengo. Rapaz, na vitória do Flamengo tivemos visitas ilustres, presenças ilustres no Maracanã. Rodilindo estava lá, sempre muito simpático, dando atenção a todos os torcedores que o abordaram, dando atenção aos repórteres. É um cara super humilde, nota 1000 para Rodilindo. Parabéns, Rodilindo, você merece todo o sucesso que você está tendo em sua vida. Você é um cara povão, você é um cara 1000. E outra presença ilustríssima foi de Neymar Júnior, né, rapaz? Neymar Júnior estava ali no Maracanã. Foi perguntado a ele sobre ele vir jogar no Flamengo. Ele falou sobre o seu contrato com o Al Hilal. Ele falou que estava ali a convite de Gabigol, que Gabigol convidou para ir vê-lo jogar. Infelizmente, Gabigol ontem não entrou em campo, mas Neymar disse que também tem outros amigos ali no Flamengo. Um funcionário do Flamengo foi lá, entregou a camisa 99 do Gabigol para ele, lá nas arquibancadas. Depois do final do jogo, ele foi lá no vestiário, né? Visitou os amigos lá, bateu papo, teve aquela resenha maneira, né? E não poderia ser diferente. Foi perguntado a Marcos Braz com relação à possível vinda do Neymar para o Flamengo. E ele foi bem enfático, né? Que é loucura no momento, né? Que não tem nada em vista sobre Neymar, que elogiou bastante o Neymar, falou que ele tem o contrato dele lá com o Al Hilal, que o salário do Neymar é um dos maiores que existe. O contrato do Neymar com o Al Hilal foi um dos maiores contratos no mundo do futebol. Então, por enquanto, isso é apenas questionamentos, conjecturações, né? Neymar também falou que o Flamengo é o seu segundo clube do coração. Primeiro ele vem o Santos, que o projetou, time que ele ama, que ele respeita. Então, assim, se ele fosse voltar para o Brasil, ele voltaria para o Santos, né? Brincadeira aqui à parte, mas ele elogiou o Santos e falou que o Flamengo é o seu segundo clube de coração. E, puxando o gancho aqui sobre Neymar, né? Pedro fez pedido a Neymar após vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Aqui, ó, o atacante do Al Hilal deu sorte para o Flamengo. Por isso, Pedro espera que o ex-camisa 10 da seleção brasileira possa acompanhar mais partidas do Flamengo no futuro. Abre aspas para o que disse aqui o nosso Pedro. Não, ele não foi ainda lá no vestiário, né? Isso ele foi perguntado ainda ali dentro de campo, se ele tinha ido no vestiário no primeiro tempo. Neymar, se tinha ido no vestiário no primeiro tempo, ele disse que não. Mas feliz por ele estar aqui. É o Neymar, que é um ídolo. Então, muito feliz por ele ter visto esse jogo. Essa vitória do Flamengo, espero que ele venha mais vezes. Quem sabe jogar no Flamengo, fecha aspas, disse o Pedro, ainda no gramado do Maracanã. Pedro esteve perto de fazer um gol na partida. Em um lance na reta final do segundo tempo, o centroavante cabeceou firme, mas Rafael Cabral fez extraordinária defesa e o camisa 9 revelou que ficou incrédulo com o lance, já que o goleiro pegou a queima-roupa. Gente, o Grêmio só não tomou mais gols ali por causa da trave. Teve 2 bolas na trave do Flamengo. E o Pedro, além desse cabeceio a queima-roupa, teve um outro lance que o Rafael Cabral tirou. Muito bom esse goleiro do Grêmio. Era para ter sido ali no mínimo uns 4-1, porque esse goleiro agarrou muito. E Pedro continuou aqui, ó. Na hora eu não acreditei. Pensei que tinha passado da linha.
mas foi o mérito dele. Ele defendeu uma bola muito complicada em cima da linha. Mas feliz pelo resultado, feliz pelo jogo. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, um jogo de duelo. A equipe dele vem no mano a mano, na marcação para duelar. E hoje foi um jogo de muita garra, de muita briga. Saímos vencedores e esse era o nosso objetivo, acrescentou Pedro, né? Rapaz, eu sempre ouvi dizer, antigamente, né, os antigos diziam muito isso, hoje eu sou antigo, né? Que há males que vêm para o bem. E realmente, há males que vêm para o bem. Aqui, ó. Nos dois gols marcados por Luiz Araújo, Pedro atuou como garçom, inclusive dando 2 passes para os tentos do camisa 7. O artilheiro do time na temporada explicou o motivo de ter mudado a característica contra o Grêmio. Vamos lá para o que finalizou o Pedro aqui. Abre aspas. Eles marcam mano a mano. Era um jogo para eu sair um pouco mais para arrumar o jogo ali também. O Luiz foi feliz em 2 finalizações e, graças a Deus, essa vitória mostra a força do grupo. O Flamengo tem um elenco recheado, um elenco de muita qualidade. E agora vamos precisar, né, como sempre, de todos. Temos muitos desfalques, mas confio totalmente nesse grupo. Então espero que a gente possa cada dia mais evoluir para conquistar os jogos. Fecha aspas, concluiu Pedro. Agora eu vou dizer porque existe males que vêm para o bem. O Flamengo estava com Everton Cebolinha e Igor Jesus dentro de campo. Os 10 primeiros minutos ali, o Grêmio estava melhor do que o Flamengo. Quem assistiu o jogo pode confirmar isso. Estava melhor. Vocês acham? Botem aí embaixo se vocês acham que realmente era isso. O Grêmio estava melhor nos primeiros 10 minutos. Depois o Flamengo começou a ter uma leve melhora. E antes dos 30 minutos, perdemos Everton Cebolinha e perdemos Igor Jesus por lesão. Eu volto a falar mais sobre isso à frente desse vídeo. E entrou Luiz Araújo. Luiz Araújo que estava no banco de reserva, juntamente com Bruno Henrique. Bruno Henrique ainda demonstra um pouco de receio, que demonstra, né, que a gente vê após aquela lesão gravíssima no joelho. Ele não tem rendido como rendia antigamente, em lances ali que dava para ele partir com a bola. Ele receoso, quando viu o jogador do Grêmio no carrinho, ele pulava, saía do lance, como pipocava, né, como nós falamos na gíria. Em outros tempos, ele vendo que o zagueiro do adversário viria para o carrinho, ele daria aquele leve tapa e pegava na frente. E vamos ver se ele melhora com o tempo. Agora, voltando para Luiz Araújo, que estava no banco de reserva, entrou e mudou completamente a característica do jogo, fazendo 2 gols, inclusive um golaço, que foi o primeiro gol. Que gol foi aquele de perna esquerda? Golaço maravilhoso. E o segundo ali, o Pedro, o Lohan veio com a bola, tocou para o Pedro, que jogou o Lohan também, e o Pedro foi e jogou ali entre linhas, né, quebrando a linha dos adversários, e o Luiz Araújo deu um tapinha e ela mordeu a bochecha da rede e foi o segundo gol do Flamengo, né? Então, mudando aqui de assunto, adeus ao ídolo. Infelizmente, Flamengo perde para o Franca na final da NBB e Olivinha encerra a carreira no basquete, né? Olha só, não era da forma como Deus da raça queria e merecia, mas terminou a brilhante carreira do ala pivô Olivinha. A lenda do basquete do Flamengo prometeu que ia se retirar das quadras ao fim da temporada, que chegou na quinta-feira ontem, quando o Flamengo perdeu o jogo 4 da final da NBB para o Franca, com placar de 69-59. O time paulista ficou com o tricampeonato dentro do Maracanãzinho. Venceram o primeiro jogo aqui dentro do Maracanãzinho, perderam o segundo jogo em casa, ganharam o terceiro jogo em casa e vieram aqui e se sagraram campeão dentro do Maracanãzinho. Parabéns, Olivinha, parabéns ao Franca aí, né, sem clubismo, mereceram muito mesmo ganhar esse título. Fico triste por Olivinha aí, que você curta a sua família, como você mesmo falou, que a vida de atleta é muito regrada. Você não pode fazer muitas coisas e agora você quer aproveitar esse momento para curtir, passear e viver momentos maravilhosos com a sua família, né? Então, seguindo aqui, Flamengo avança em negociação e prepara proposta por jogador da Lazio.
O Flamengo marcou reunião com representantes do Meia para avaliar o tipo de proposta a ser enviada ao time italiano. Conforme apurações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo definiu que irá fazer uma proposta a Lazio por Marco Antônio. No entanto, o mais querido ainda não bateu o pé sobre o tipo de oferta, visto que há chance de ser por empréstimo com opção de compra e uma venda definitiva. Vale destacar que o Flamengo tem otimismo na contratação de Marco Antônio, isso porque a Lazio, que emprestou o jogador na temporada passada ao PAOK da Grécia, não pretende utilizar o atleta. O time italiano, no entanto, ainda não definiu se o negócio do Meia será por empréstimo ou uma venda definitiva. Eu não conheço esse jogador, eu não assisto o jogo do PAOK da Grécia, não assisti o jogo da Lazio também, então eu não sei se é um bom jogador, espero que seja e que ele venha para agregar. Ah, mas o Flamengo precisa contratar jogador porque temos a data FIFA. Não vai adiantar nada, a data FIFA termina, a Copa América termina dia 14, a janela de julho, e a janela de transferência abre dia 10, né? Mas aí nós vamos ter eliminatórias da Copa, teremos aí o Flamengo avançando na Libertadores da América, vai precisar de reforços. Então, por um momento, não é uma contratação que seria assim tão necessária, né? Mudando aqui de assunto, diretoria do Flamengo avalia a nova proposta por Claudinho. Eu já trouxe essa matéria ontem. O próprio presidente do Zenit falou que é fantasiosa essa história de Claudinho vir para o Flamengo, mas o jornalista Vene Casagrande, né, disse que representantes do Claudinho afirmam que foi oferecido o jogador para o Flamengo e que tem chance de sucesso na eventual negociação. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa novela. Como falei, o próprio presidente do Zenit negou isso. E falar em contratação, Flamengo acerta a contratação de atacante da Portuguesa. O Flamengo aproveitou a disputa aí da Copa Rio Sub-20 desta temporada para mapear novas promessas. E após análise do departamento de futebol, o Flamengo acertou a contratação do atacante Lucas Oliveira da Portuguesa do Rio de Janeiro por 2 temporadas. Aos 18 anos, o garoto é considerado como uma joia e chega para reforçar o Sub-20 do Mengão. Conforme informações aí do Flabase, em parceria com o Flazoeiro, o Flamengo observou Lucas Oliveira na Portuguesa por um mês antes de fechar a contratação. O departamento de scouts do mais querido observou o atacante na Copa Rio Sub-20 deste ano, na qual balançou as redes 4 vezes. O atacante, então, agora será comandado pelo técnico Felipe Luiz, que deixa a equipe Sub-17 do Flamengo para assumir o Sub-20. O Felipe Luiz tem um jogo importantíssimo, né, o seu jogo de despedida do Sub-17, segunda-feira contra o Vasco da Gama, decidindo o campeonato carioca da categoria, né? Agora vamos trazer a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Ai, papai, segue o líder. O Flamengo é o primeiro colocado com 17 pontos. O segundo colocado é o Bahia, também com 17, mas o Flamengo está na frente aí pelos critérios de desempate, que é a quantidade de gols. Terceiro, Botafogo, com 16 pontos. O quarto, Atlético Paranaense, que é o próximo jogo do Flamengo. Jogo importantíssimo, vale aí com a permanência na liderança. O Atlético Paranaense está com 16 pontos. O quinto é o São Paulo com 14. Sexto, Palmeiras com 14. O sétimo, Cruzeiro com 13 pontos, um jogo a menos. Oitavo, Atlético Mineiro, 13 pontos, um jogo a menos. O nono é o Red Bull Bragantino com 12 pontos. O décimo é o Internacional com 11 pontos e 2 jogos a menos. 11º, Fortaleza, com 10 pontos e um jogo a menos. 12º, Juventude, 10 pontos e um jogo a menos. 13º é o Grêmio, com 6 pontos e 2 jogos a menos. 14º, Vasco da Gama, com 6 pontos. 15º, Corinthians, com 6 pontos. 16º, o Fluminense, 6 pontos. 17º, Criciúma, com 5 pontos e 2 jogos a menos. 18º, o Atlético Goianiense, com 5 pontos. 19º, Cuiabá, com 4 pontos. E o 20º, Vitória, com 3 pontos. Os resultados da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem. Flamengo 2, Grêmio 1, Cruzeiro 2, Cuiabá 1, Internacional 0, São Paulo 0, Atlético Paranaense 3, Criciúma 1,
Palmeiras 2, Fiasco 0. Ai, Calica, vamos voltar para o jogo de ontem? Tite revela diálogo com Landim e exalta elenco do Flamengo após vitória no Brasileirão. Após o duelo desta quinta-feira, no Maracanã, Tite revelou que teve um diálogo com o presidente Rodolfo Landim e fez questão de exaltar o poder do elenco. Abre aspas para o que disse Adenor Bactite. Perguntei ao presidente Rodolfo Landim se eu podia ser pretensioso. E ele disse que sim. Aí perguntei se ele sabia por que a gente havia vencido. E ele respondeu, abre aspas, equipe, fecha aspas. Flamengo não são os 11 jogadores que iniciam. É um grupo de trabalho. Está inserido torcida, direção, comissão e grupo de atletas. Tivemos 5 em seleção, 2 machucados. 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, grupo de trabalho não chega, inclusive com o apoio do torcedor, fecha aspas, disse Tite em coletiva de imprensa. É aquela parte que eu disse aí. Há males para que vem para o bem. Luiz Araújo veio e mudou o cenário desse jogo. Olha só, os 5 convocados foram Eric Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Guilherme Varela, Matias Vinha. Além disso, não foram relacionados Carlinhos, Alan e Ayrton Lucas, em reta final de recuperação de problemas físicos. Por fim, ainda no primeiro tempo, Everton Cebolinha e Igor Jesus saíram contra o Grêmio no primeiro tempo. Dessa forma, Tite teve que fazer improvisações, como Léo Pereira de lateral e Léo Ortiz de volante. No entanto, um imprevisto resolveu o jogo para o Flamengo. Acionado ainda no primeiro tempo, após o problema muscular de Everton Cebolinha, Luiz Araújo entrou no jogo e fez 2 gols da vitória rubro-negra, que coloca o mais querido na liderança do Campeonato Brasileiro. Os desfalques continuam. Ainda com as seleções, o quinteto de estrangeiros seguirá fora no jogo contra o Atlético Paranaense. Além disso, Ayrton Lucas e Alan seguem como dúvidas para o duelo de domingo, dia 16, em Curitiba. Já Everton Cebolinha e Igor Jesus serão reavaliados na apresentação do grupo no CT de treinamento no Ninho do Urubu. O grupo do Flamengo não tem folga, se reapresenta hoje na parte da tarde. Então, vamos ver se o Flamengo vai conseguir recuperar Alan, vamos ver se vai conseguir recuperar Ayrton Lucas. O Everton Cebolinha eu acho que consiga jogar, mas o Igor Jesus ele saiu com a bota ortopédica do estádio. Dificilmente ele estará em campo. A torção foi muito feia mesmo, né? Nós podemos presenciar, quem assistiu o jogo, foi muito feia a torção dele. Espero que ele se recupere o mais rápido possível, né? Então, vamos fechar essas matérias. Estádio do Flamengo. Oh, meu Deus do céu, eu só acredito quando o estádio estiver pronto. Eu tenho muita fé que vai acontecer, que isso vai se resolver e o Flamengo terá seu estádio próprio. Olha só. Flamengo e prefeito do Rio de Janeiro marcam reunião na segunda-feira para avanço sobre o terreno do gasômetro. O Flamengo tem como grande objetivo para o segundo semestre fechar a aquisição do terreno do gasômetro. Uma nova etapa do processo irá acontecer na segunda-feira, dia 17, quando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vão discutir sobre a construção do estádio do Mengão. A reportagem do Coluna do Fla apurou sobre o encontro. Entre os assuntos serão discutidos as conversas com a Caixa Econômica Federal sobre a flexibilização no preço do terreno. Além disso, o prefeito afirmou no mês passado que se o banco não cooperar, dará entrada no processo de desapropriação do espaço. Lembrando que o Flamengo quer pagar 250 milhões pela aquisição do terreno e a Caixa Econômica Federal pede 400 milhões. Então, após essa reunião na segunda-feira, eu vou estar acompanhando, trarei mais informações para vocês. Antes disso, é só especulação. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!